Vamos fazer agora a análise da luta do Donald Cerrone, que vai enfrentar o Nico Price. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Mas antes, aquele padrãozão de sempre, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E na descrição do nosso vídeo tem um link de nossas redes sociais. Dá essa moral para nós e participa de tudo, se inscreve em tudo, comenta tudo, curte tudo e compartilha tudo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. E também o Barbie está prestando consultoria de apostas. Na descrição tem um link do WhatsApp dele, vá lá e procure o Barbie e conheça o produto que o Barbie está oferecendo. João Menegali Barbie, Donald Cerrone versus Nico Price. Cerrone num momento bem ruim da carreira, embora tenha feito grandes lutas nessas nossas últimas lutas, algumas derrotas relâmpago aí, como o McGregor e também pro Justin Gaethje. 4 derrotas, Barbie nas últimas 5 lutas, vai enfrentar o Nico Price, que também tá vindo bem inconsistente aí na carreira. O que você acha do Donald Cerrone? Como que ele vai vir para essa luta? É uma luta boa para ele ou não? Uma luta de recuperação pro Nico Price? O que você vê aí para o Donald Cerrone? O que ele vai estar trazendo para esse combate? Bom, o Cerrone já teve muitos auges e declínios, e depois auges e declínios, até porque ele é um cara que luta a cada final de semana, mas só que eu acho que finalmente chegou uma fase na carreira dele que o declínio veio e não vai sair assim tão facilmente. Não querendo dizer que ele vai perder todas as lutas daqui até o momento que ele decidir se aposentar, mas eu acho que esse nível de oponente já tá meio fora de questão, sabe? Quando ele lutou contra o Conor, até tinha uma expectativa, mas na real todo mundo sabia que era uma luta pro Conor entrar e matar em questão de segundos. E foi exatamente o que ele fez, entrou e matou em questão de segundos. E a luta contra o Anthony Pettis, com todo respeito, assim, essa luta foi um garfo, foi um resultado incorreto, e também porque o Anthony Pettis basicamente venceu por uma dedada no olho que entrou no terceiro round. Ele sabe disso. Bicho, aquilo foi bizarro. E o juiz não viu, o juiz deixou a luta seguir, e depois eu ainda tive que ver o Pettis falar com o Cerrone: não, foi dedada não, foi um soco que eu te acertei. Vagabundo, foi um soco nada. Você sabe que não foi. Você chegou na nossa casa, eu espero que você tenha ligado para pedir desculpas, mas a questão é, o Cerrone acho que ele não está mais em uma condição física de fazer luta contra tops de categoria. Para começar, eu não acho nem que ele deveria estar lutando entre os meio-médios. Para mim, ele é um peso leve. Ele deveria estar lutando entre os pesos leves. Mas falando dele como lutador, ele é um cara com uma trocação interessante, com algumas armas muito pontuais, ele tem ótimos chutes baixos, chutes médios, ele trabalha muito bem combinações de mão com os chutes altos dele, nocauteou o Matt Brown numa finta seguida por um chute alto com passada. Ele tem uma boa joelhada frontal que ele utiliza quando o adversário está se aproximando. E isso funciona muito bem porque ele não tem uma defesa de quedas muito boa, mas principalmente ele não é muito bom em questão de infight, lutando da média distância, tendo que trocar a mão. Então, para ele, é muito interessante que o oponente esteja longe, sabe? Porque o jogo de mãos dele realmente não é tão consistente. Aí, quando o oponente entra, ele entra com essa joelhada e o oponente pensa: opa, não posso ficar fazendo isso. Esse jogo de mãos dele, ele ficou um pouco mais preciso quando ele subiu de categoria, e é capaz que nessa luta isso seja um fator, porque o que aconteceu com o Cerrone é que ele sempre foi um peso leve muito alto, muito longo, mas só que justamente por isso ele não sabia como lidar com um cara que estava dentro da distância da envergadura dele. Ele nunca teve bons uppercuts, nunca teve bons cruzados ou ganchos, então ele não tinha como lidar com um cara que conseguia entrar para fazer estrago. Quando ele subiu de categoria pros meio médios, ele estava lidando com caras mais altos, então isso estava funcionando muito bem. Eles estavam constantemente no fim do alcance dele, sabe? E essa luta agora com o Nico Price, eu acho que existe uma boa possibilidade disso acontecer. Ele tem boas quedas, apesar de não ser uma coisa que ele usa muito, gostaria que ele usasse um pouco mais, e tem um jogo de chão muito sólido, muito agressivo, tem ótimas finalizações, trabalha um bom ground and pound também, quando quer, mas ele, principalmente por baixo, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele raspa muito bem, eu acho que ele busca as finalizações muito bem do chão, mas só que ele não se levanta tão bem. Então é um lugar que ele é suscetível. Agora, falando de defeitos dele,
Pra começar, ele é um dos caras que a comunidade do MMA já toma como costelo de vidro, que é um cara que parece que sempre toma um golpe ali na linha de cintura, dá uma acusada, e ele realmente dá. É uma característica normal de lutadores que são muito altos para a categoria dele. Ele já foi deitado muitas vezes com golpes no corpo pelo Anthony Pettis, pelo Rafael dos Anjos, e também é um cara que, querendo ou não, ele recebeu muito dano ao longo da carreira, recebeu muitos nocautes. Se eu não me engano, ele tá vindo essas 4 derrotas, 3 delas foram por nocaute. Contra o Tony Ferguson foi a única que ele não foi realmente deitado na porrada, mas ele ainda assim apanhou até o médico interromper a luta e a cara dele ficou bem estragada. E contra o Anthony Pettis também foi uma guerra que ele recebeu muito dano, sabe? E isso é uma coisa que vai deteriorando a sua capacidade de absorção. Então, eu acho que é seguro dizer que ele não é tão bom defensivamente, ele não tem um jab muito bom, ele tem bons chutes, tem boas joelhadas, mas no geral, se ele tiver que trocar mão nessa fase da carreira, ele vai passar um bom perrengue. E quando a gente vai analisando o Nico Price, a gente vai ver que isso não é uma coisa tão boa para se dizer hoje. Então vamos falar então do Nico Price. Babi, o Nico Price tá vindo de derrota aí pro Vicente Luque, lutou em maio desse ano. O que você vê aí pro Nico Price? Bem inconsistente também. Tem aqui, só nas últimas 5 lutas ele tem duas derrotas. Deixa eu ver, uma derrota e uma vitória aqui no primeiro round. Sofreu um nocaute aí, relâmpago aí pro Alhassan. O que você vê aí do Nico Price? O que ele vai estar trazendo aí para enfrentar aí o Donald Cerrone? Ele vai estar trazendo porrada, irmão. Porrada, e é basicamente isso. Eu ia perguntar, assim, é isso que o Nico Price faz. Eu ia te perguntar se essa é uma luta de recuperação para o Nico Price. Eu não acho que o UFC realmente pensa no Nico Price com um critério de recuperação ou não. Eu não acho que eles tenham uma expectativa que o Nico Price chegue a ser um top 10 em algum momento. Ele é um cara que vai sempre entregar, cara. Todas as lutas dele, tipo assim, não, eu vou até contar pra vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lutas no UFC, nenhuma delas chegou na decisão, e a única que chegou no terceiro round foi a última, contra o Vicente Luque. Tipo assim, é um cara que vai pra entrega mesmo, ele é estupidamente agressivo, ele tem um boxe bem interessante, muito poder de nocaute, tem um bom jab. Me surpreendeu bastante na última luta dele contra o Vicente. Pra mim, ele tava ganhando a luta na pontuação até ser nocauteado, mas foi nocauteado brutalmente. Que ele tava usando o jab muito bem, tava usando um chute baixo na perna do Vicente. Na perna da frente do Vicente, também muito bem. Ele tem bons chutes frontais, como eu falei, um ótimo poder de nocaute. E ele é um cara tão estupidamente agressivo que eu acho que até essa palavra estupidamente se encaixa muito bem, porque é muito normal você ver ele tomando um atraso porque ele está se recusando a defender, mais especificamente quando a luta vai para o chão. Ele é um cara com uma guarda agressiva, inclusive ele tem um nocaute contra o Randy Brown, que ele nocauteou batendo por baixo, mas só que o que acontece é que quando ele caiu contra caras tipo Geoff Neal e Tim Means, ele estava tão preocupado em tentar bater no adversário, tão preocupado em tentar fazer aquela situação não ser tão ruim, que ele acabou sentindo alguns golpes e não se recuperando. Contra o Tim Means, ele estava realmente no caminho de tomar um nocaute, conseguiu um golpe fabuloso que nocauteou o adversário, e contra o Geoff Neal, ele estava indo muito bem. Na verdade, contra o meu garoto Geoff Neal, eu achava que ele iria tomar uma surra, só que ele é tão agressivo que ele estava anulando praticamente essa diferença técnica que existe entre os dois. Conseguiu fazer o Geoff Neal sentir muitos golpes, só que ele foi quedado e ele não estava se defendendo. Ele estava tentando atacar por baixo, estava tentando bater, estava tentando subir a guarda e acabou tomando muitos golpes e sofrendo nocaute. Ele é um cara que consegue ter boa técnica, ele tem tanto em pé quanto no chão, mas só que ele é tão agressivo que às vezes isso nem importa. E em questão de gás, bom, a gente sempre reclama muito do gás do Vicente Luque, mas para mim era impressionante. Foi impressionante, tanto que o Nico Price estava exausto no terceiro round da luta entre ele e o Vicente.
Tipo assim, ele tava ganhando a luta, ele não precisava estar entrando numa guerra. E vale pensar assim, ele tava ganhando a luta numa questão de pontuação, mas ele tava tomando bomba atrás de bomba, sabe? Só que ele tava conectando mais golpes, então a luta tava sendo pontuada para ele. Ele acabou sentindo muitos golpes e chegou no terceiro round, ele tava absolutamente exausto. Tipo assim, faltava 1 minuto e meio para ele possivelmente ser declarado vencedor, mas era muito claro que ele não aguentaria esse 1 minuto e meio, sabe? Ele tava pra morrer já, e eu acho que foi uma interrupção muito sensata aí do médico, ao invés de mandar o cara pra própria morte. E esse que é meio Nico Price, bom jab, bons diretos, muita agressividade, pouca defesa, bons chutes frontais, bons chutes baixos, uma guarda muito ativa, às vezes até de um jeito ruim. Eu só queria pontuar aqui a envergadura, os 10 centímetros a mais de envergadura aí do Nico Price pra cima do Donald Cerrone. Barbie, como você acha que essa luta vai se discorrer aí? E quem vai prevalecer aí, na sua opinião? Pois é, cara. Eu acho que, apesar do Cerrone ser um cara com mais armas nessa luta, o casamento não é apropriado pra ele. Pra começar, o Cerrone sempre tem dificuldade contra caras que começam a luta muito rápido. Ele sempre teve problemas quanto a isso, e era um dos motivos que todo mundo estava apostando no Conor McGregor contra ele, que era um cara que começa devagar, um cara que precisa sentir a luta, um cara que muitas vezes entrega o primeiro round contra oponentes piores do que ele, contra um que começa igual um furacão e tem vários nocautes logo no início, sabe? Então, eu acho que nesse caso, isso vai complicar muito a vida do Cerrone contra um cara tão estupidamente agressivo. Vai ser realmente uma questão de aguentar a tempestade, só que ele vai estar lutando contra um cara que tem uma envergadura tão maior que a dele, que eu não acho que vai ser muito uma questão de manter o Nico Price numa distância longa. Claro que a perna é maior, pelo menos eu espero que seja, né? Mas eu acho que a perna do Cerrone é maior do que a envergadura do Nico Price. Mas só que ainda assim o Price vai estar conseguindo trocar a mão em uma distância que o Cerrone não vai conseguir devolver muita coisa. Eu acho que o Price tem um jab melhor, eu acho que ele tem um jab mais justo, muito poder de nocaute, essa agressividade dele. Se existiu uma luta para ele lutar da forma mais destrambelhada possível, é essa, porque esse é o tipo de jogo que o Cerrone não lida bem. Porém, se ainda é uma luta, assim, o Nico Price vai ter que ser agressivo, mas ele vai ter que conseguir manter a distância dele. Não é para ele entrar e começar a engolir e joelhar. Ele vai ter que colocar o jab, colocar o Cerrone contra a grade, que é uma posição que ele fica extremamente desconfortável, não consegue nem chutar direito. O Cerrone começa a chutar quando o oponente começa a andar para trás. Então, para mim, tudo no jogo deles, assim, pende para uma vitória do Nico Price pelo casamento de estilos. Não é porque ele é um lutador muito melhor, mas é porque ele vai entrar para trocar a mão em uma distância ruim para o adversário, de uma forma ruim para o adversário, com muita pressão, muito poder de nocaute. E se a luta for para o chão, ele tem guarda suficiente para sobreviver aí ao ataque do Cerrone. Eu não sei se ele consegue sobreviver ao ground and pound, porque ele é meio doidão. Mas só que, em questão de casamento de jogo na trocação, que eu acho que é onde essa luta vai transcorrer, eu não tenho como não ver uma vitória aí do Nico Price, que é um meio médio legítimo, com muito poder de nocaute, com maior envergadura, com mais técnica em boxe, com muita pressão e muito volume. E acho que vai ser realmente uma questão para o Cerrone. Ele deveria tentar entrar numa queda nos primeiros momentos. Ele deveria tentar segurar essa luta no chão, pelo menos até o Price dar uma arrefecida, tentar trabalhar o ground and pound, trabalhar o solo, porque não compensa para ele entrar numa trocação. E aí, no segundo e terceiro round, quando o Nico Price não tiver mais o mesmo poder de nocaute, a mesma intensidade, aí a trocação dele, os chutes frontais, os chutes baixos, podem começar a valer. Mas, sinceramente, meu palpite vai pro Nico Price, e eu duvido muito, muito que essa luta chegue na decisão. É isso aí, tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com ele, deixe seu comentário. Se discorda também, não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal e dar esse like aí. Não vai gastar o seu dedo, então, por favor, dá o like aí pra nós, pra fazer esse vídeo alcançar o maior número de pessoas possíveis. E até a nossa próxima análise.